Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Com muita alegria que eu recebo você aqui para mais um dia de estudo. E hoje nós iremos estudar a respeito daquilo que nós chamamos de os três pilares da Igreja Católica. Os três pilares sobre os quais a Igreja Católica está estabelecida. E quais são esses três pilares? O primeiro deles é a sagrada tradição da Igreja, depois a Sagrada Escritura e, por fim, o Sagrado Magistério da Igreja. Então, nós temos aí três colunas sobre as quais a Igreja Católica está estabelecida. E nós vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então iniciar o nosso encontro lendo o parágrafo 74. Hoje nós vamos ler do 74 até o 85. Então, na verdade, claro que eu não vou ficar aqui lendo os parágrafos do catecismo, mas tudo que eu falar terá conexão com esses parágrafos, tá bom? Vou ler apenas o 74 para você. O título deste capítulo é A Transmissão da Revelação Divina. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Bom, então aqui, neste primeiro capítulo, sobre a transmissão, o catecismo está nos dizendo o seguinte, que Deus veio e se revelou para nós, como nós vimos na aula anterior. Deus revelou a salvação, Ele veio, nos salvou, revelou toda a verdade, mas agora o que Ele fez? Ele confiou esta revelação a quem? Em primeiro lugar, aos apóstolos, ao núcleo da igreja. Os 12 apóstolos são o núcleo da nossa igreja católica. A partir dos 12 é que nós vamos ter, então, os seus sucessores. Então, Jesus confiou toda a verdade àqueles apóstolos, a quem, muitas vezes, ele contava coisas que ele não contava para o povo todo. Tinha muita coisa, muito ensinamento de Jesus que ele só dava para os apóstolos. Aliás, muitas vezes Jesus vai revestir os apóstolos de uma autoridade que ele não deu para todo mundo. Então não é qualquer um, né? Agora, a partir de agora, qualquer um que disser que é apóstolo aí já... Isso não existe. Aqueles que não estão, digamos assim, ancorados, conectados com os 12 apóstolos, esses não têm autoridade de apóstolo. Ou melhor, de bispo. Né? Porque quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos da igreja. Então, Jesus escolheu 12, a eles Jesus confiou a sua autoridade, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai, eu vos envio, eu vos dou autoridade. Jesus deu autoridade para os apóstolos para perdoar pecados ou para não perdoar pecados. Ele deu uma autoridade para que a igreja levasse, portanto, até os confins da terra esta salvação que ele trouxe. Agora, a partir desses 12 apóstolos, eles que vão sair a pregar pelas regiões circunvizinhas, em cada lugar que os apóstolos iam e fundavam uma comunidade, eles escolhiam outros homens, né? Escolhia ali numa comunidade alguém fiel, um homem fiel a Deus, que eles sabiam que podiam confiar, impunham as mãos sobre aquele homem, e o apóstolo então transmitia a autoridade que ele mesmo recebeu do Senhor, ele transmitia para aquele homem e, digamos assim, ordenava então um novo bispo da igreja. E aquele homem ficava à frente daquela comunidade. E foi assim que a igreja foi então se espalhando pelo mundo, por meio da sucessão apostólica, né? Até chegar ao nosso Papa hoje, até os nossos bispos de hoje. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos chegar lá nos apóstolos. Se a gente for voltando, eu já falei isso, vamos pegar o Papa Francisco, formos voltando de Papa para Papa, a gente vai chegar no apóstolo São Pedro, né? Ao longo desses 2000 anos de história da igreja, que é a única igreja que tem 2000 anos de história, não é?
porque é aquela que foi fundada por Cristo. Então os apóstolos receberam esta autoridade, receberam a mensagem, aquilo que a igreja chama de depósito da fé, receberam de Jesus a obrigação, o mandato de falarem do evangelho, de levarem a boa nova, de transmitirem aos seus sucessores aquilo que eles haviam recebido de autoridade. E então eles saíram a pregar. Veja, a primeira geração toda, 40 anos praticamente, viveu sem ter um evangelho escrito. As primeiras cartas, os primeiros escritos começaram muito depois. Então, ora, como é que eles viviam então o evangelho? Eles viviam daquilo que eles ouviam na pregação dos apóstolos. São João, quando escreve o seu evangelho lá, ele foi inclusive o último a escrever o evangelho, no último capítulo, o que São João fala? Ele diz o seguinte: nem tudo aquilo que Jesus fez e ensinou estão escritos nesse livro. E penso eu que nem mesmo o mundo inteiro poderia conter a quantidade de livros que seriam escritos, se fossem escritos um a um, milagre por milagre, palavra por palavra que Jesus disse e fez. Então, há muitas coisas que nós só sabemos por causa da tradição da igreja, por causa desta transmissão oral. Os apóstolos, eles, claro, nós temos os evangelistas, nós temos depois São Paulo, que vai se converter, né, vai ser chamado de apóstolo também, e vai escrever as cartas, os próprios apóstolos vão escrever, mas antes da palavra de Deus escrita, nós tínhamos a palavra de Deus oral. Jesus mesmo não escreveu nada, o próprio Cristo não escreveu nada. Jesus, ele transmitiu o seu ensinamento que foi transmitido oralmente em primeiro lugar. Por anos e anos e anos a igreja viveu só da palavra pregada. Não viveu de ensinamentos escritos. Então aqui já chegamos a um ponto importante da nossa aula de hoje. Nós católicos acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Cristo, porque ele é o verbo. O verbo é a palavra. Cristo é a própria palavra viva. Jesus, ele ensinou todas as coisas, realizou muitas coisas, muitos milagres, muitas curas, perdão dos pecados. Jesus, Cristo vivo, realizou tudo isso, em primeiro lugar, né? Mas também aquilo que Jesus ensinou oralmente também foi escrito, mas nem tudo foi escrito. Então veja, nós acreditamos na palavra de Deus transmitida pelos apóstolos, tanto por pregação oral, quanto por escrito. Mas a gente já sabe que nem tudo foi escrito, como diz São João no seu evangelho. No último capítulo do seu evangelho diz, nem tudo foi escrito. Nem caberia no mundo a quantidade de livros escritos. Então, essa história de que se não está na Bíblia não vale, isso aí para um católico não é bem assim. Porque, se fosse assim, como viveriam aqueles primeiros pregadores, a igreja primitiva, como ela viveria se ela não tinha nada escrito ainda? Então, eu vivia da pregação. E tem muita coisa que os apóstolos disseram, que Jesus fez, coisas que aconteceram entre eles que não foram escritas. Foi só o básico do básico do básico do básico do básico que foi escrito, para que a gente soubesse para a nossa salvação. Mas muita coisa, meus irmãos, da palavra de Deus que é viva, nós só sabemos por causa da pregação, por causa de uma coisa chamada tradição da igreja, sagrada tradição. Então a sagrada tradição da igreja é um ensinamento transmitido oralmente, sem que tivesse sido escrito. Porque nem tudo foi escrito. Pouco foi escrito, aliás. Então, nós temos na igreja... Por exemplo, onde é que nós temos na Bíblia, por exemplo, que Nossa Senhora subiu de corpo e alma para o céu? Onde que a gente encontra? Em qual livro da Bíblia está escrito que Maria foi levada de corpo e alma para o céu? Em nenhum livro da Bíblia. Nenhum livro do Novo Testamento. Nenhum evangelista, nenhum dos apóstolos escreveu isso. Nenhum deles. Agora eu pergunto, por que não escreveu? Porque não era essencial para a fé. Agora, eu pergunto também, como é que nós sabemos disso? Por causa de uma transmissão oral. Porque eles viveram isso,
eles vivenciaram e foram transmitindo de geração em geração. Até que, obviamente, chegou um momento que alguém escreveu, mas que não entrou na Bíblia. Nossa, Maria, Virgem Maria, foi levada de corpo e alma para o céu. Nós sabemos isso por meio da tradição, da sagrada tradição da igreja. Porque nem tudo está na Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas não existe apenas essa modalidade da palavra de Deus. Existe ainda muito mais, eu diria, a palavra de Deus pregada, anunciada oralmente. Este é um grande erro que nós encontramos quando os nossos irmãos aí nos acusam de que isso não está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? Mas nem tudo está na Bíblia, meu irmão. Porque tem muita coisa que a gente só sabe que foi transmitida oralmente. E por que os protestantes não têm essas coisas? Porque eles nasceram agora, eles nasceram pelo menos 1.500 anos depois. Como é que eles vão? Depois de 1.500 anos eles vão ter tradição? Não tem. Mas nós católicos temos, porque nós existimos há 2.000 anos. A Igreja Católica está há 2.000 anos, então a gente sabe do que aconteceu. Nós temos os grandes autores católicos, nós temos todo o estudo da patrística, os apologistas, nós temos aqueles primeiros escritores cristãos que foram transmitindo essas coisas. Certo? Então nós temos uma sagrada tradição, que é também palavra de Deus, mas palavra de Deus transmitida oralmente. Se você pegar o Antigo Testamento, Deus falava com Abraão, Deus falava com Moisés, Deus falava. Era a palavra falada. Não é porque não está escrito que não serve, meu irmão. Nós não estamos apegados apenas à palavra escrita, não. Porque a palavra de Deus ela é viva. Não é o que Paulo fala? A palavra de Deus é viva. E quando ele fala a palavra de Deus, ele não está falando só do que está escrito. Ele está falando da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E tudo aquilo que a igreja crê pela sua tradição. Tá? Então não dá. Não adianta querer ficar debatendo, falando, porque não está na Bíblia, porque está na Bíblia. Então eu pergunto, onde é que está na Bíblia o nome desse pessoal que funda a igreja por aí, esse pessoal que inventa a igreja? Agora, depois de 2.000 anos de igreja, o cara acorda num dia e fala, vou inventar uma igreja. Cadê o nome desse cara na Bíblia também? Eu quero ver. Cadê o nome aí? Cadê o nome dessa igreja que ele inventou aí? Onde que está na Bíblia? Onde é que está? Ué, mas está Deus é amor, por exemplo. Tudo bem, Deus é amor é um versículo bíblico, mas onde que diz que são a igreja? Cadê o nome desses fundadores? Eu quero ver, não tem que estar na Bíblia? Entendeu? Ou seja, tem muita coisa também que é feita por aí, em outras denominações, que não está na Bíblia. Onde é que diz? Onde é que diz que tem que usar terno? Onde é que diz na Bíblia que tem que usar terno? Não tinha naquela época terno. Onde é que está dizendo na Bíblia também? Então, as pessoas querem obrigar, tem que estar na Bíblia. É mesmo? Então, vamos começar a ver se também tudo que é feito por aí está na Bíblia. Mas nós católicos não ficamos apegados a isso, não. A nossa fé, ela não está apenas baseada na Sagrada Escritura. Ela está também na Sagrada Escritura. Essa preciosidade que é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, mas nós católicos estamos também ancorados, baseados em tudo aquilo que a igreja viveu nos 2.000 anos, meu irmão. Foram 2.000 anos de muito martírio, de muito ensinamento que não entrou na Bíblia, não entrou no cânon, mas que nem por isso deixa de ser a palavra de Deus também. Tá certo? Então, se você, meu irmão, você tem certeza que está assistindo esse vídeo, é católico, você tem que saber disso. Quando alguém vier te falar onde que está na Bíblia, lembre-se dessa aula, lembre-se de tudo que eu falei. Então, nessa aula de hoje, nós falamos apenas sobre a transmissão da palavra de Deus. Falamos que a palavra de Deus foi transmitida de duas formas, por escrito e foi transmitida oralmente. Primeiro ela foi transmitida oralmente, depois um pedacinho de tudo que Jesus falou foi escrito. Um pedacinho foi escrito. Tá? Até porque naquela época quase ninguém sabia escrever, era uma coisa muito difícil, cara, muito rara de você ter ali. As pessoas tinham que escrever, se fossem escrever, tinham que escrever o essencial. Não dava para entrar em muitos detalhes. Então é isso que a gente falou nessa aula. Nós católicos cremos
na palavra de Deus oral e escrita. Sagrada tradição é a transmissão oral. Sagrada Escritura é a palavra de Deus transmitida por escrito. Amém? Bom, então vou parar por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você continue recebendo os nossos vídeos, as nossas aulas, tá bom? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.